Capítulo 21. O líder do Bedrio. Com apenas esse ovo Pokémon de qualidade verde, Caine já podia considerar a operação um sucesso completo. Quanto aos outros dois ovos de Pokémon de qualidade amarela, se pudesse pegá-los, Caine faria de bom grado, pois os pais desses ovos também eram bastante talentosos. Embora fossem relativamente mais fracos em comparação com o ovo de qualidade verde, ainda eram valiosos e raros. Embora ambas as plantas fossem de qualidade amarela, houve uma diferença significativa entre aquelas cujos pais eram de qualidade amarela e aquelas cujos pais eram de qualidade verde. Mas como ele não podia levar os outros dois, não era mais necessário. O valor de um Pokémon de qualidade amarela não se comparava ao de um de qualidade verde, a diferença era quase exponencial. Com a ajuda de Murkrow, Caine recolheu o ovo Pokémon e voltou à superfície. Aproveitando que o enxame de Beedrill ainda não havia retornado, Caine deixou a área perigosa. Diferentemente do caminho que ele percorreu para entrar, Caim e Murkrow caminharam na direção oposta ao centro da floresta para evitar cruzar com o Beedrill que retornava. Assim que Caine estava saindo do ninho de Beedrill com o ovo de Pokémon, a líder do enxame, que estava longe, sentiu uma pontada no coração, como se tivesse perdido algo muito importante. Ela imediatamente se lembrou dos 3 ovos de Pokémon que havia deixado no ninho e ficou alarmada. Pzzz, pzzz. Como se tivesse enlouquecido, a líder dos Bedrill começou a gritar freneticamente, assustando os outros Bedrill ao seu redor, que não ousaram respirar. Sem hesitar, ela voou rapidamente em direção ao ninho, a primeira a sair. A essa altura, Caim já havia saído completamente do território dos Bedrillo e conseguido evitar o grupo frenético de Bedrillo que voava de volta para o ninho. Agora, ele se encontrava de volta ao território dos Metapod. O plano original era evitar todos os Bedrill e depois destruir o ninho deles. Dessa forma, os Bedrill, repentinamente sem lar, certamente procurariam o inimigo freneticamente e estariam ocupados reconstruindo o ninho, permitindo que Caim e Murkrow aproveitassem a oportunidade sem cair em outra emboscada dos Bedrill. Na verdade, se jogassem corretamente, poderiam encontrar um número reduzido de Bedrill a cada vez e gradualmente eliminar todo o enxame. No entanto, ele não esperava encontrar um ovo de Pokémon de qualidade verde no ninho do Beedrill. Mudar os planos por causa disso era perfeitamente aceitável. Mas o que Caim não sabia era que roubar aquele ovo de Pokémon teria consequências muito mais graves do que simplesmente destruir o ninho de Beedrill. A líder Beedrill voou de volta para o ninho em velocidade máxima, deixando para trás a outra Beedrill que não conseguiu acompanhá-la. Ao perceber que restavam apenas 2 dos 3 ovos Pokémon, uma onda de fúria a dominou e a loucura refletiu em seus olhos, que já eram vermelhos por natureza. Sua intenção assassina a envolveu por completo. O Beedrill que chegou depois dela, ao ver que um dos ovos de seu líder havia sido roubado, também enlouqueceu. Para toda a colônia, a líder era tudo, sua alta qualidade elevava toda a colônia. Mas agora, alguém havia roubado a cria de melhor qualidade da líder, o que significava que a esperança de toda a colônia havia sido roubada. Pzzz. Pzzz. Toda a floresta estava repleta de Bedrillo enfurecidos e fora de controle. De repente, uma imagem surgiu na mente da líder Bedrillo, aquele pequeno Pokémon preto e humano que o acompanhava. Talvez devido à conexão entre pais e filhos, a líder Bedrillo pressentiu que seu filhote havia sido levado por aquele humano e seu Pokémon. Cheia de fúria, a líder Bedrillo soltou um grito estridente. Ao ouvi-lo, todos os Bedrillo ergueram a cabeça e olharam para ela, como soldados aguardando ordens de seu rei supremo. Os 2 pares de asas em suas costas vibravam freneticamente, fazendo sua figura se tornar um borrão. A líder Bedrill voou para fora do ninho, seguindo o rastro do ovo Pokémon no ar. Todos os Bedrill a seguiram. Com toda a colônia de Bedrill mobilizada, a floresta inteira começou a se agitar. Todos os Pokémon que viram o Bedrill passar rapidamente se afastaram. Qualquer Pokémon com o mínimo de percepção podia sentir a tensão no ar e, ao vê-los, imediatamente recuava. Seguindo a rota de fuga de Caim, o Bedrill aproximou-se do território dos Metapods, parando finalmente em sua borda. Em toda a floresta, os Pokémon que o Bedrill mais odiava eram os Butterfree e seus maiores rivais também eram Butterfree. No entanto, como os Butterfree eram pacíficos e geralmente não iniciavam conflitos, e o Bedrill não queria provocar um inimigo com a mesma capacidade reprodutiva, ambos os grupos viviam em relativa paz. Mas, quando o furioso Bedrill voou para o território Butterfree, os Butterfree, pressentindo a ameaça, rapidamente se reuniram também. Na fronteira entre os dois territórios, as duas colônias finalmente se enfrentaram pela primeira vez. Bzzz. Bzzz. Sentindo o cheiro do ovo de seu filhote no ar, a líder Bedrill ignorou completamente a presença do Butterfree.
O cheiro do ovo vinha claramente de território inimigo. Fui. Fui o líder Butterfree voou para confrontar o Bedril, emitindo avisos. Sem dar atenção às palavras do líder Butterfree, o líder Bedril soltou um grito e avançou para o território Butterfree. O líder Butterfree tentou impedi-la, mas dois Bedril o bloquearam. Sem o devido preparo, a colônia Butterfree não estava totalmente formada e seu número era muito menor que o dos Bedril. Além disso, os Bedrilli estavam furiosos, lutando com todas as suas forças. Embora os Butterfree tentassem ao máximo detê-los, cerca de 10 Bedrill conseguiram romper as defesas. É claro que o primeiro a romper foi o líder dos Bedrill. Fui. O líder Butterfree gritou em desespero, mas não conseguiu derrotar imediatamente os dois Bedrill que os seguravam e só podia assistir impotente enquanto o líder Bedrill avançava cada vez mais para o fundo de seu território. Enquanto isso, Cain e Murkrow descansavam em seu acampamento. O ovo do líder Bedrillo estava embrulhado em uma pilha de folhas e repousava no chão, enquanto Murkrow saboreava seu Pokédoco favorito. Cain, com as mãos atrás da cabeça, não fazia ideia de que suas ações haviam desencadeado uma guerra entre duas grandes colônias. Tendo alcançado o nível de um treinador quase de elite em sua vida passada e conquistado certos status na equipe Rocket, ele não precisava mais capturar Pokémon pessoalmente para trocá-los por recursos, o que o levou a esquecer que os ovos de Pokémon compartilham uma conexão especial com seus pais. Ao não bloquear o cheiro do ovo a tempo, ele apenas o envolveu em folhas para esconder seu rastro. Calm. Murkrow, tendo parado de comer, ergueu a cabeça, pressentindo o perigo com seus instintos aguçados. Cain sentou-se lentamente, olhando curioso para Murkrow e perguntou: O que foi, Murkrow? Logo após perguntar, Cain ouviu vagamente o zumbido de abelhas à distância. Seu rosto mudou e ele olhou fixamente para o norte. Uma figura amarela surgiu gradualmente no horizonte, seguida por outras menores, mas semelhantes. Pedril, disse Caim, reconhecendo as silhuetas familiares dos Pokémon com os quais vinha lidando nos últimos dias. Não acredito que eles nos seguiram até aqui. Parece que realmente tocamos em um ponto sensível. Caim não conseguiu conter o sorriso ao ver o líder dos Bedril. Murkrow, por outro lado, estava empolgado, pois sempre quisera lutar contra ele, mas nunca tivera a oportunidade. Ele ignorou completamente os outros Bedril que acompanhavam o líder. Caim sorriu de repente. Parecia que a colônia de Bedril havia pago um preço alto para chegar até eles. No entanto, se fossem apenas alguns Bedril, Caim e Murkrow não tinham com o que se preocupar. A líder dos Bedril, perdendo subitamente o rastro do ovo, avistou imediatamente as duas figuras familiares. Naquele instante, todas as suas suspeitas se confirmaram e, enfurecida, avançou em direção a elas sem hesitar. Murkrow, prepare-se para lutar, disse Caine em voz baixa, observando as figuras que se aproximavam. Cal. Murkrow, que acabara de terminar de comer, soltou um grito e alçou o voo rapidamente para o céu. Use Tailwind imediatamente e, quando os alcançar, use o Whirlwind para parar o líder Bedrill enquanto elimina o Bedrill ferido com Astonish Pick. Depois disso, você finalmente terá a tão esperada luta contra o líder Bedrill. No instante seguinte, uma rajada de vento envolveu Murkrow, transformando-o em uma sombra negra enquanto os movimentos do tipo voador aumentavam sua velocidade. Sem hesitar, ele lançou um redemoinho, formando uma parede de vento que bloqueou o avanço do líder Bedrill. A sombra negra de Murkrow tremeluzia repetidamente, sua velocidade aprimorada pelo treinamento de suas asas. Com uma série de bicadas, ele derrubou vários Bedrill feridos, deixando-os fora de combate. O líder Bedrillo rompeu a barreira do redemoinho, mas 6 Bedrillo em boas condições permaneceram, atacando Murkrow com um ataque fúria. Embora Murkrow tenha se esquivado habilmente, ele foi atingido por 2 Bedrillo em um momento de fraqueza. A batalha começou a se intensificar e Caim finalmente teve a chance de examinar o líder Bedrillo. Pokémon, Bedrillo líder verde claro. Sexo, feminino. Nível 17. Tipo, inseto veneno. Habilidade, enxame. Item equipado. Liderança pode reduzir o talento de um Pokémon em um nível. Movimentos de ovo, mordida de inseto, míssil de espinhos. Movimentos básicos. Ataque fúria, ira, fúria, perseguição. Movimentos aprendidos. Corrida de treinamento, agilidade. Movimentos TM, nenhum. Liderança é uma habilidade possuída apenas por Pokémon líderes. Ela pode aprimorar o talento de um Pokémon e conquistar a lealdade de outros de sua espécie. Capítulo 22. Derrotando o líder Bedrill. Ao observar os dados do líder Bedrill, Caim não pôde deixar de se surpreender. Ele tinha suas próprias suposições sobre a situação do líder Bedrill, mas não esperava algo como a habilidade liderança. Em sua vida anterior,
como caçador de Pokémon por muitos anos, e tendo alcançado o nível de um treinador quase de elite, Caine só havia encontrado a habilidade liderança 2 vezes. Esse fenômeno é incrivelmente raro, pois pode elevar a qualidade de um Pokémon em apenas um nível, o que é extremamente valioso. Além disso, como líder de toda a colônia, todo o suporte de recursos é concentrado neste Pokémon, o que significa que aqueles com a habilidade liderança geralmente não têm conquistas insignificantes. Em termos de qualidade Pokémon, existem 7 níveis: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo e preto. No entanto, analisando mais detalhadamente, cada cor pode ser subdividida em 3 subníveis com base na intensidade da cor. Por exemplo, a qualidade da linha Bedrilha verde claro, no nível mais baixo de verde, o que significa que ainda há uma diferença significativa em comparação com o verde e o verde escuro. A Murkrow tem qualidade verde, embora em um tom mais escuro, muito próximo do verde escuro. Sem a ajuda de itens especiais, Murkrow pode nunca alcançar o nível verde escuro. Portanto, a qualidade original do líder Bedrillo deveria ter sido amarelo escuro, mas devido à habilidade e liderança, sua qualidade foi elevada para verde claro. Como descendente do líder, o ovo de Wade com qualidade verde é o mais valioso de toda a colônia. Se criado corretamente, ele pode se tornar o membro mais forte da colônia e até mesmo melhorar a qualidade geral de todos os Bedril. Não é de admirar que o líder dos Bedril tenha ficado tão furioso ao descobrir que seu melhor filhote havia desaparecido. Isso também explica por que toda a colônia de Bedril entrou em frenesi após o desaparecimento do ovo. As ações de Caim abalaram os próprios alicerces da colônia Bedril, com consequências mais graves do que se ele tivesse eliminado um grande número de Kakuna. Esses pensamentos passaram rapidamente pela mente de Caim. Entretanto, após derrotar o Bedril ferido, Murkrow sofreu alguns ataques. Embora não tenham sido graves, representaram um perigo. Cal! Murkrow gritou, seu guicho agudo afetando o Bedril próximo. 2 deles ficaram paralisados de medo. Aproveitando-se da confusão deles, Murkrow canalizou energia de voo entre suas asas e, com um leve bater de asas, usou a habilidade Rajada, envolvendo todos os Bedril próximos. A energia do tipo voador é extremamente poderosa contra Pokémon do tipo inseto. Após usar o movimento Rajada de Vento, Murkrow não parou de bater as asas, aumentando o dano do ataque e mantendo o líder Bedril à distância. À medida que a intensidade do ataque aumentava, os Bedril presos na rajada eram arremessados ao chão e desmaiavam. Van. Finalmente, o último Bedril caiu no chão, incapaz de continuar a batalha. Com uma poderosa batida de asas, Murkrow parou o Gust e o ar turbulento se dissipou com um som abafado. Agora, apenas o líder Bedril e Murkrow permaneciam no ar. O líder Bedril foi o primeiro a se mover, transformando-se em um clarão branco, com seus ferrões apontados para Murkrow. Era o movimento agilidade. Murkrow, use bicada, ordenou Caim. Com a ordem, os olhos de Murkrow se estreitaram, seu bico brilhando com uma luz branca carregada de energia de voo, e ele disparou em direção ao líder Bedril. Pan. Os 2 Pokémon colidiram instantaneamente e foram arremessados para trás pela força de seus ataques. O corpo do líder Bedril começou a apresentar sinais de distorção enquanto uma fúria incontrolável consumia. Ele ativou o movimento Fúria, que aumenta seu poder de ataque quando sofre dano após usar um movimento. Caim não estava preocupado com o uso do movimento Fúria pelo líder Bedril. Contanto que a distância fosse mantida, Murkrow ainda teria vantagem. Murkrow, mantenha o Tailwind e use Gust, ordenou Caim calmamente. Após a primeira colisão, os 2 Pokémon se distanciaram novamente. Num instante, Murkrow formou outra rajada de vento e a lançou em direção ao líder Bedril. O líder Bedril ficou cada vez mais frustrado com o tornado que bloqueava seu caminho, carregado de energia voadora. Com fúria crescente, avançou em direção a Murkrow, ignorando a rajada de vento. Rapidamente, brandiu seus ferrões, dispersando o vento com seu movimento Ataque Fúria. Murkrow ficou surpreso ao ver o líder Bedril ignorando seu ataque, mas antes que pudesse reagir, o líder Bedril apareceu na sua frente com outro movimento de agilidade. Murkrow, não fique aí parado, use assombro. O líder Bedril atacou ferozmente com seus ferrões, causando dor intensa em Murkrow, que, suportando a dor, soltou um grito que interrompeu o ataque do líder Bedril. Murkrow então recuou, mantendo uma distância segura. A batalha continuou assim, com Murkrow recuando e usando rajada de vento enquanto o líder Bedril avançava para se aproximar e atacar. Esse ciclo se repetiu 7 ou 8 vezes. Murkrow começou a sentir seu corpo dormente devido à dor, e suas asas ficaram pesadas. O líder Bedril também estava exausto, ofegando no ar.
Apesar de ter a qualidade verde claro e um corpo poderoso como líder, ele havia suportado múltiplos rajadas de vento, que eram altamente eficazes contra seu tipo, e mesmo assim não havia caído. Sua força era realmente impressionante. Embora o nível do líder Bedrio fosse 3 vezes maior que o de Murkrow tinha a vantagem da velocidade e do tipo de ataque. Caim, que vinha observando e dirigindo a batalha, continuou a dar ordens precisas. Murkrow, use Host. À medida que ambos os Pokémon começavam a perder velocidade, aquele que resistisse por mais tempo seria o vencedor. Era inegável que o líder Bedrio possuía habilidades notáveis, dignas de um Pokémon criado com os recursos da colônia. Ao comando de Caim, Murkrow desceu ao chão. Seu corpo dormente quase o fez perder o equilíbrio, mas o efeito de Post começou a surtir efeito rapidamente. A energia da terra fluiu por suas pernas, espalhando-se por todo o seu corpo, e o calor reconfortante ajudou a restaurar a sensibilidade em seu corpo dolorido. O líder Bedrillo não entendia por que seu oponente havia pousado repentinamente, mas seu instinto de combate alertava que Murkrow estava se recuperando enquanto ele enfraquecia. Não podia permitir que isso continuasse. O líder Bedrillo decidiu atacar imediatamente para interromper a recuperação de Murkrow. Embora sua decisão estivesse correta, seu estado atual o impedia de se mover tão rapidamente quanto antes, e ele sequer conseguia usar agilidade. Quando o líder do Bedrillo finalmente alcançou Murkrow, este já havia terminado de se recuperar com o Host e abriu os olhos repentinamente, cheios de determinação. Embora fossem rivais, Murkrow respeitava o líder do Bedrillo como um oponente. Caim, que conhecia bem Murkrow depois de tanto tempo juntos, entendeu suas intenções ao ver o olhar em seus olhos. Com um sorriso resignado, ele disse: Murkrow, faça como quiser. Calm. Murkrow gritou, batendo as asas, e avançou em direção ao líder Bedrillo. Dessa vez, Murkrow não se esquivou. O líder Bedrillo, exausto, só podia atacar mecanicamente. Os golpes ecoaram pelo ar enquanto os corpos de ambos os Pokémon se chocavam repetidamente. Aos poucos, o líder Bedrillo perdeu suas forças. A fúria em seus olhos se dissipou, e ele percebeu o respeito que Murkrow tinha por ele. Um golpe final e poderoso, Murkrow atingiu o líder dos Bedrillo, que caiu no chão inconsciente. Murkrow, que se preparara para um ataque, olhou surpreso para o líder Bedrillo no chão, finalmente percebendo que havia vencido. Cal, Cal, gritou de excitação, celebrando sua vitória sobre o oponente mais forte que já havia enfrentado. Caim aproximou-se lentamente, observando o líder Bedrillo inconsciente no chão. Finalmente, soltou um longo suspiro de alívio. Embora sempre tivesse confiado em Murkrow, não conseguia evitar a preocupação até que o oponente estivesse definitivamente fora de combate. De repente, Caim ficou surpreso e depois sorriu. Ele não esperava que Murkrow subisse de nível depois de derrotar o líder Bedrillo. O sistema respondeu ao seu pensamento e escaneou Murkrow. Pokémon. Murkrow verde. Sexo masculino. Nível 15. Tipo, sombrio, voador. Habilidade, trapaceiro permite que movimentos de status sejam executados primeiro. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, punição, ataque falso, descanso. Movimentos básicos, bicada, assustar, perseguição, neblina, ataque de asa. Movimentos aprendidos, arranque, vento de cauda, rajada de vento. Movimentos TN, nenhum. Murkrow alcançou com sucesso o nível 15 e aprendeu o ataque de asa, um movimento do tipo voador com poder 60, agora seu ataque voador mais forte. Após a euforia, Murkrow quase desmaiou devido aos efeitos colaterais de Host. Seu corpo estava completamente exausto e, depois de tantas batalhas consecutivas, mal lhe restava força. Ain rapidamente amparou Murkrow quando ele caiu. Com um sorriso resignado, deu-lhe um leve tapinha na cabeça. Eu te disse para não ser imprudente. E o que aconteceu? Seu tom era carregado de afeto e exasperação. Embora Murkrow tivesse perdido suas forças, Caine estava satisfeito, sabendo que havia derrotado um oponente formidável. Capítulo 23 Retorno. Caim colocou Murkrow delicadamente no chão e pegou o spray de cura de emergência, aplicando cuidadosamente em cada um dos ferimentos do Pokémon. Imediatamente, Murkrow sentiu uma sensação refrescante nas feridas e a dor começou a diminuir. Depois de um instante, a ferida, que havia recuperado a sensibilidade, começou a doer novamente. Era o desinfetante fazendo efeito. Enquanto Murkrow emitia um som que não deixava claro se era de alívio ou irritação, Caim terminou de usar todo o spray. Após comer alguns Pokébocos, Murkrow lentamente recuperou o controle do seu corpo e conseguiu se levantar. Caim impediu Murkrow de voar e o ergueu nos braços.
Devido ao peso atual de Murkrow, Caim teve que fazer algum esforço para carregá-lo. Entretanto, na fronteira entre os territórios de Butterfree e Beedrill, o ar estava impregnado com o cheiro da morte. No chão, nas árvores, nos arbustos e nas folhas caídas havia cadáveres de Beedrill e Butterfree por toda parte. O enxame de Beedrill, que inicialmente tinha a vantagem, perdeu sua superioridade numérica quando mais Butterfree chegaram ao campo de batalha vindos de diferentes lugares. Além disso, o líder Butterfree ainda estava na luta, enquanto o líder Bedril havia desaparecido na floresta, resultando em perdas maiores para o Bedril. Com a morte de mais membros do clã, até mesmo os geralmente pacíficos Butterfree se enfureceram e começaram a atacar os Bedril com toda a sua força, resultando em ainda mais mortes de Bedril. No instante em que Murkrow derrotou o líder dos Bedril, todos os Bedril pareceram pressentir algo. A energia ao redor deles desapareceu repentinamente. Por um instante, todos os Bedril congelaram, esquecendo-se de que estavam no meio de uma batalha. Após receberem alguns ataques dos Butterfree, vários Bedril perderam permanentemente a capacidade de lutar. Mas, apesar disso, os Bedril começaram a gritar desesperadamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Zumbido, zumbido, zumbido. Eles já haviam percebido que tinham perdido, seu líder. A aura do líder estava se dissipando. O líder era como um rei para eles, e com a morte do rei, seus súditos ficaram devastados. Alguns Bedril perderam a cabeça e, apesar dos ataques dos Butterfree, tentaram romper as linhas inimigas, mas caíram antes de conseguirem se aproximar. Cada vez mais Bedril enlouqueciam. De repente, um Bedril visivelmente mais forte parou de gritar e emitiu alguns sons na direção dos outros. Todos os Bedril estremeceram, como se tivessem sido banhados por água fria num dia quente. Os Bedril, que antes pareciam desolados, começaram a recuperar o brilho nos olhos. Finalmente, sob a liderança dos Bedril mais fortes, iniciaram a retirada. Os Bedril que retornaram, após chegarem com tal ímpeto, eram menos de 100. Se alguém observasse com atenção, perceberia que uma espécie de aura misteriosa começava a envolver o Bedril líder. Essa aura foi a origem da habilidade de liderança. Quando todos os membros de um grupo estão fortemente unidos, essa energia surge, que eventualmente se transforma na habilidade de liderança. O enxame de Bedril recuou e os Butterfree também retornaram à floresta com os corpos de seus companheiros caídos. Assim terminou a feroz batalha entre as duas espécies. Após quase 3 horas, Murkrow finalmente se recuperou dos efeitos colaterais de Host, graças aos Pokéblocs que aceleraram sua recuperação. Portanto, embora o Host seja um movimento útil, não deve ser usado com frequência nem considerado um movimento rotineiro. Hoje, e por insistência de Caim, Murkrow não treinou, mas continuou se recuperando sob os cuidadosos cuidados de Caim com massagens. Quando o amanhecer chegou novamente, Murkrow estava completamente recuperado. Caim preparava o café da manhã debaixo de uma árvore, enquanto Murkrow, cheio de energia, voava em volta da árvore a toda velocidade, com 2 galhos grossos presos às asas. Durante o combate corpo a corpo com o líder Bedril no dia anterior, Caim e Murkrow perceberam que precisavam fortalecer as asas de Murkrow. Após subir de nível, Murkrow sentiu que seu corpo havia ficado mais forte. Antes, ele se cansava depois de voar 100 voltas, mas agora, após 100 voltas, ele ainda tinha energia de sobra. Após uma breve pausa e de comer alguns pokéblocs preparados por Caim, Murkrow continuou seu treinamento. Ele desamarrou os galhos de suas asas e começou a golpear a árvore, o som de seus golpes ecoando. Após terminar o café da manhã, Caim juntou-se ao treino. Ele começou com corridas curtas subindo e descendo uma ladeira, seguidas de abdominais e flexões. As manhãs são o melhor horário para treinar e, após uma sessão exaustiva, tanto o humano quanto o Pokémon desabaram na grama, contemplando o céu azul, sentindo-se completamente relaxados. Após o almoço, Caim e Murkrow partiram de volta pela estrada. Hoje já era o sexto dia, e amanhã seria o dia em que a equipe Rocket se reagruparia. Ao cruzarem a fronteira entre os territórios dos Butterfree e dos Bedril, Caim ficou em silêncio diante da devastação na floresta. Ele não conseguia acreditar que um simples ato impulsivo tivesse desencadeado uma guerra entre duas espécies. Olhando para a floresta agora devastada, com cadáveres por toda parte, Caim podia imaginar a magnitude das perdas para o enxame de Bedril. Não apenas os Bedril, mas também, ao atravessarem o território dos Butterfree, os Metapod, antes visíveis, haviam desaparecido e os Butterfree se tornaram extremamente raros. Para ambas as espécies, as perdas foram enormes. Após uma breve reflexão, Caim prosseguiu em direção ao território de Bedril.
Caim, que já havia passado por muitas dificuldades, estava acostumado a essas coisas. Este sempre fora um mundo cruel, se você não tivesse força suficiente, a morte era inevitável. Esse tipo de compaixão inútil era algo que Caim havia abandonado há muito tempo. Além das pessoas mais próximas a ele e seus Pokémon, Caim não confiava em ninguém e não demonstrava misericórdia. Compaixão é para os fracos, os fortes estão acostumados a encarar a morte. Caim havia sido um caçador de Pokémon em sua vida anterior e testemunhara massacres muito piores do que este. A fraqueza é o pecado original. Ao retornar à floresta em território bedrio, Caim sentiu uma sensação de familiaridade. No entanto, a floresta, antes repleta de vida, agora parecia desolada. Hakuna não eram mais vistos nas árvores. Espero que sejam espertos o suficiente para não arrumarem confusão, murmurou Caim. Dado o estado atual do enxame de Bedrilo, Caim não tinha medo deles. Sem seu líder, os Bedril eram uma gangue desorganizada que Murkrow poderia derrotar facilmente. Caim e Murkrow atravessaram a floresta, que antes lhes levava quase 2 horas para percorrer, em apenas 1 hora. Ao longo da jornada, eles não encontraram um único Bedril. Parecia que todos haviam recuado. Caim estava satisfeito com a atitude dos Bedril. Eles não tinham mais muito a oferecer a Murkrow em termos de experiência. Se não causassem mais problemas, Caim e Murkrow não os perseguiriam. Após atravessar o território de Bedril, começaram a aparecer sinais de outros Pokémon. A viagem de volta foi quase idêntica à ida. Ao passarem pelo local onde haviam lutado contra o trio, os vestígios da batalha haviam desaparecido, exceto por algumas manchas de sangue no chão. Ao chegar à caverna Zubat, Caim recuperou os itens que havia guardado lá e os colocou em seu cinto de armazenamento. Inicialmente, Caim planejava explorar apenas um pouco, mas acabou ficando fora por vários dias, embora as recompensas tivessem sido grandes. Além disso, este local ainda era a fronteira entre as zonas periférica e central da floresta, e os Pokémon daqui já não eram fortes o suficiente para as necessidades de treinamento de Murkrow. Mesmo que não fosse pela busca por tesouros, Caim provavelmente teria deixado este lugar em 1 ou 2 dias. Dentro da caverna, não havia sinais de atividade Pokémon, mas do lado de fora, pegadas de vários Pokémon podiam ser vistas passando. Talvez o medo acumulado do Zubat tivesse sido suficiente para manter outros Pokémon afastados, mas, mais cedo ou mais tarde, eles acabariam entrando na caverna. Na verdade, em poucos dias, a caverna provavelmente se tornaria o lar de outros Pokémon. Ain não olhou para trás enquanto se afastava da caverna. Aquela caverna era apenas uma pequena parada na vida de Caim e Murkrow, uma que não deixaria marcas duradouras. Assim como essa ilha experimental, que era apenas mais uma etapa em suas vidas. Podia ser importante, mas certamente não era a mais importante. A equipe Rocket conseguiu trazer tantas crianças para esta ilha sem que ninguém percebesse e realizar o que chamavam de testes. Portanto, esta ilha não era apenas uma ilha qualquer. Embora os Pokémon da ilha não fossem de alto nível, sua qualidade era significativamente superior à de outros lugares. No mundo exterior, alguém poderia encontrar milhares de Pokémon antes de achar um de excelente qualidade, mas nesta ilha, Caine já havia encontrado 2 Pokémon excepcionais apenas no enxame de Bedrio. Além disso, Pokémon de qualidade razoável eram muito mais comuns aqui. É provável que esta fosse apenas uma das muitas ilhas secretas controladas pela equipe Rocket, e seus segredos eram algo que Caine, mesmo em sua vida passada como um treinador de nível quase de elite, nunca teve o direito de saber. Os pensamentos de Caim divagavam enquanto ele caminhava, e antes do pôr do sol, Caim e Murkrow finalmente chegaram novamente à base da equipe Rocket. Ao olhar para a entrada da base, Caim sentiu como se estivesse encarando uma boca enorme que devorava todos que se aproximavam. Sem hesitar, ele apertou a sacola contendo o ovo de Wade contra as costas e desapareceu na escuridão. Capítulo 24. Retornou ao centro de intercâmbio. Ao entrar na base pela longa entrada, a visão de Caim foi se ampliando gradualmente. Comparado a quando ele saiu, quase não houve mudanças significativas em toda a base. A única diferença era que a torcida parecia um pouco menor e a base vazia transmitia uma sensação de desolação. Era possível que algumas pessoas que haviam saído ainda não tivessem retornado, afinal, o verdadeiro teste aconteceria amanhã. Se não fosse pela necessidade de se livrar do valioso ovo Pokémon que carregava nas costas, Caim não teria retornado tão cedo. Comparar a vida na natureza, a base parecia mais confortável e segura. Uma pessoa que treinava seu Pokémon em um canto viu Caim entrar e demonstrou alegria. Rapidamente interrompeu o treinamento e desapareceu da praça com seu pequeno Pokémon. Caim também notou aquela pessoa pelo canto do olho,
mas não deu muita atenção. Ele era apenas um fraco que dependia dos outros para sobreviver. Ele dirigiu-se diretamente ao centro de câmbio, cruzando ocasionalmente com alguns grupos de pessoas. Ao vê-lo, demonstravam sempre uma ligeira confusão, um toque de surpresa e uma pitada de satisfação maliciosa. Na área de alojamento reservada para os testadores da base, em um quarto claramente maior que os outros, um jovem estava sentado no centro do cômodo, sorrindo enquanto acariciava as escamas de um Ekans enrolado ao seu lado. De cada lado dele havia cerca de 8 pessoas, todas acompanhadas por seus Pokémon, mas nenhuma ousava fazer o menor ruído ou mesmo olhar diretamente nos olhos do jovem sentado no centro. Xander, chefe Xander, aquele garoto voltou. Uma sombra surgiu rapidamente da porta em direção ao jovem, mas ao alcançá-lo, todas as palavras que tinha em mente ficaram presas em sua garganta e ele finalmente conseguiu dizer apenas essa frase. De fato, o jovem sentado no meio da sala era Xander, primeiro colocado na primeira prova. De acordo com o percurso original, ele também deveria ter sido o vencedor incontestável do teste final da base. Ah, é agudo. É aquele garoto que ficou em segundo lugar. Ao ouvir o que o recém-chegado disse, o sorriso de Xander desapareceu e ele se endireitou na cadeira. Seus olhos se estreitaram, concentrando-se intensamente na pessoa que viera dar a notícia. Pressentindo a intenção assassina de seu mestre, Wicans, que até então estivera calmo, também ergueu o corpo, mostrando a língua bifurcada e exibindo uma frieza e um olhar mortal em seus olhos alongados. Engoli em seco. O jovem que viera prestar queixa sentiu o olhar de Xander e o olhar assassino de Kans, como se uma lâmina afiada roçasse sua pele. Ele engoliu em seco, assentindo rigidamente: sim, sim, sim. Ao ouvir a confirmação, o corpo de Xander relaxou e ele recostou-se na cadeira. Kans também retornou à sua posição anterior, mas por algum motivo, o jovem informante sentiu ainda mais frio. Não me admira que eu tenha reparado nele, ele conseguiu sobreviver lá fora por tanto tempo e voltou são e salvo. Ah. Xander riu, mas não havia alegria em seu riso. Entre as 8 pessoas sentadas lá embaixo, um jovem robusto de uns 17 ou 18 anos levantou-se de repente, falando com voz grave. Chefe Xander, aquele garoto que chegou em segundo lugar só conseguiu isso com alguns truques. Deixe-me levá-lo até o senhor. Dito isso, virou-se para sair. No entanto, antes que ele pudesse se mover, Xander o deteve com a mão. Rockwell, não precisa. Quero ver como ele se sai amanhã, disse Xander com um sorriso. Sim. O jovem chamado Rockwell respondeu novamente com voz grave e sentou-se de novo. Na verdade, ele estava apenas fingindo. Se lhe pedissem para arriscar a vida por Xander, ele não faria. Apesar da aparência desajeitada, ele era astuto por dentro. Após Caim ter deixado a base por alguns dias, Xander organizou abertamente sua própria força dentro dela. Uma das principais razões para isso era sua força. Para sobreviver em um lugar como aquele, a força era crucial, mas não era o mais importante. O mais importante era a crueldade. Derrotando aqueles que se opunham a ele, matando seus Pokémon e, por fim, forçando o oponente a assistir enquanto seu Ikans os devorava. Com essas ações implacáveis e seu grande poder, ele rapidamente atraiu um grupo de seguidores. Num lugar tão implacável, apenas 50 pessoas sobreviveriam no final. Os fracos seriam eliminados mais cedo ou mais tarde, então a única maneira de sobreviver era confiar em uma pessoa forte, tornando-se seu seguidor. Se essa pessoa fosse forte o suficiente para sair vitoriosa, poderia garantir a sobrevivência de alguns de seus seguidores. Essa era a misericórdia que a equipe Rocket demonstrava aos mais fortes. Todo o teste foi projetado para fornecer talentos para a equipe Rocket. Todos que conseguissem sobreviver seriam altamente valorizados e assumiriam posições importantes no futuro. Portanto, esse teste era um campo de batalha infernal, mas também podia ser visto como uma escada para o poder. Se alguém conseguisse sobreviver, eventualmente se tornaria um treinador poderoso. Com o apoio da equipe Rocket, tornar-se alguém de grande influência não seria impossível. Talvez para aqueles que pertenciam à Liga Pokémon, seguir seu caminho normal de crescimento os tornaria treinadores Pokémon respeitados, vivendo uma vida despreocupada. Mas para aqueles que nasceram plebeus ou em situação de pobreza, esta pode ser a única chance. E a maioria das pessoas trazidas para esta ilha eram plebeus ou pessoas que nem sequer tinham dinheiro para uma refeição decente, como Caim. Criado num bairro pobre, ele comia comida que encontrava em lixeiras, por isso, quando chegou à ilha, seu corpo estava fraco e magro. Mas também havia pessoas como Xander, que já viviam em boas condições. Vir para a ilha era tanto uma forma de treinar quanto um meio de ganhar prestígio.
Na verdade, o irmão do Xander é um oficial da equipe Rocket que também ascendeu na hierarquia partindo da Ilha dos Desafios. Agora, ele alcançou uma posição de quase alta patente na equipe Rocket. Por isso, Xander, sendo seu irmão mais novo, não acreditava que seu próprio talento fosse inferior. Ao saber desse teste por meio de seu irmão, ele usou sua influência para se juntar aos testadores e ser enviado para a ilha. Além disso, por meio de negociações secretas, ele obteve um Icans de excelente qualidade. Como a versão não evoluída de Arbok, que seu irmão usa como emblema, Xander sabia perfeitamente como treinar um Icans. E acreditava que seu Icans atual já havia atingido o melhor estado possível para seu nível. Até então, tudo havia corrido bem, levando-o à sua posição atual. Talvez influenciado pela personalidade do irmão, Xander também era um homem imprevisível. Após demonstrar seu lado cruel, ele reuniu um grupo de seguidores para obter mais recursos e treinar melhor seus Pokémon. Quanto a quem ficaria ou partiria após o teste final, isso dependeria inteiramente do seu humor. Xander, cheio de ambição, não tinha a menor intenção de ser apenas uma figura decorativa na equipe Rocket. Se ele ia fazer algo, faria com toda a sua capacidade. Seu objetivo mínimo era superar seu irmão, e o primeiro passo para alcançar isso era se tornar um executivo da equipe Rocket. Ao se tornar um executivo da equipe Rocket, ele teria realmente entrado nos escalões superiores. Então, confiando em seu talento, não seria impossível ir ainda mais longe. Sempre que pensava no futuro, Xander ficava animado, lambendo os lábios com um sorriso malicioso. Caim, que tinha ido direto para o centro de intercâmbio, não fazia ideia de nada disso, mas mesmo que soubesse, não se importaria. Em sua segunda chance, ele tinha apenas um objetivo: tornar-se forte. Qualquer um que se colocasse em seu caminho seria destruído. Xander era alguém a quem Caim havia sido subordinado em sua vida passada, alguém que ele jamais poderia investigar ou confrontar. Mas nesta vida, mesmo que soubesse sobre ele, não hesitaria. Com seu sistema ativado antecipadamente, Caim estava confiante de que não perderia para ninguém. Ele desamarrou as correias que prendiam o ovo Pokémon às suas costas e, sob o olhar atônito do atendente da casa de câmbio, colocou delicadamente o ovo de Wade no balcão. Caim decidiu usar este ovo Pokémon para ganhar pontos. Embora este Pokémon pudesse não ser de má qualidade ao nascer, e sendo do tipo inseto, cresceria rapidamente, tornando-se útil em combate em pouco tempo, Caim decidiu abandoná-lo. Isso porque era apenas um ovo Pokémon e não havia como saber quanto tempo levaria para chocar. Se o Pokémon chocasse justamente quando o julgamento estivesse terminando, de que serviria para Caim? Mesmo que chocasse em poucos dias e Caim conseguisse treiná-lo, na batalha final apenas um Pokémon poderia ser usado. Para Caim, isso não só não lhe seria útil, como também lhe custaria recursos para treinar, tornando-se um fardo. E, mais importante, a vida útil da evolução final de Bedrilha é muito curta. Se Caim investisse em seu treinamento e ele se tornasse um membro fundamental de sua equipe, devido à sua curta vida útil, seu desempenho cairia, eventualmente se tornando quase inútil. Quanto à mega evolução do Bedrill, vale lembrar que nem mesmo a Liga Pokémon tem conhecimento da mega evolução atualmente e as mega pedras são extremamente raras. Mesmo que uma fosse encontrada por acaso, qual a probabilidade de ser uma pedra específica para a mega evolução do Bedrill? Por todos esses motivos, Caim decidiu trocá-lo por pontos, para obter recursos mais valiosos agora e se concentrar no treinamento de Murkrow. Ignorando o olhar de espanto do atendente, Caim disse calmamente: Quero trocar isso por pontos. Capítulo 25. Troca de ovos Pokémon. Tem certeza? Perguntou o funcionário da casa de câmbio simbolicamente, olhando para Caim como se estivesse vendo um tolo. Caim assentiu com a cabeça sem responder. Embora os ovos Pokémon não sejam comuns na natureza, também não são impossíveis de encontrar. Então, por que muitas pessoas optam por ignorá-los em vez de usá-los para trocar por pontos? É importante saber que, se um Pokémon nasce e é criado com seu treinador desde o início, o vínculo e a confiança entre eles se tornam muito fortes. Isso faz com que os ovos de Pokémon, mesmo com a mesma qualidade de um Pokémon chocado, sejam frequentemente mais valiosos. No entanto, como os ovos de Pokémon encontrados na natureza não podem ser avaliados quanto à sua qualidade até que o Pokémon ecloda, as pessoas geralmente não se arriscam a trazê-los de volta. Os cientistas da Liga Pokémon já desenvolveram instrumentos portáteis capazes de medir a qualidade dos Pokémon. Embora sejam extremamente caros, treinadores ricos e exigentes não hesitam em usá-los. No entanto, para avaliar a qualidade de um Pokémon, você não só precisa capturá-lo, como também deve usar materiais caros, algo que a maioria das pessoas não pode pagar.
Quanto aos instrumentos para avaliar a qualidade dos ovos Pokémon, a tecnologia ainda não avançou o suficiente para torná-los portáteis. Além disso, eles também exigem recursos consideráveis. A menos que se saiba com certeza que os pais do ovo têm bom potencial, geralmente ninguém se preocupa em avaliar a qualidade do ovo. Mesmo que, contra todas as expectativas, um ovo tenha qualidade de nível amarelo, aqueles que podem comprar esses instrumentos não estariam interessados em um Pokémon de qualidade amarela. E ovos de qualidade verde são ainda mais raros. Por isso, quando Caim disse que queria trocar o ovo Pokémon por pontos, o atendente da casa de câmbio olhou para ele como se ele fosse um idiota. Mas Caim não quis dar mais explicações. Deveria dizer que podia avaliar que o Pokémon dentro do ovo tinha qualidade de nível verde. Isso provavelmente alertaria até mesmo o instrutor Víbora na base. Você pensou bem nisso? Só avaliar a qualidade de um ovo Pokémon custa 100 pontos. Mesmo que o ovo seja de qualidade básica, valerá apenas 100 pontos. Se você não tiver pontos suficientes, seu atendente parou de falar, não terminando a frase. Se você não tiver pontos suficientes, bem, você vai pagar com a sua vida. Na equipe Rocket, crédito não existe. Caim assentiu novamente, um tanto resignado. Se ele não o avaliasse, o ovo valeria apenas um ponto, como se tivesse qualidade de nível vermelho. Vendo a determinação de Caim, o atendente da casa de câmbio não disse mais nada. Embora não soubesse por que o garoto estava tão certo, se o Pokémon dentro do ovo não atingisse a qualidade básica, a menos que Caim pagasse os 100 pontos, teria que se despedir dele para sempre. Qualidade básica é uma das categorias que a equipe Rocket, e de fato todo mundo Pokémon, usa para classificar a qualidade dos Pokémon. As categorias são sem qualidade, qualidade básica, qualidade média, alta qualidade e qualidade superior. Essas categorias correspondem às qualidades vermelha, laranja, amarela, verde e superiores. Caim colocou o ovo de Weed no compartimento da máquina de avaliação, fechando a tampa transparente. Pegou um tubo de ensaio da prateleira e despejou o líquido na entrada da máquina. Esse líquido, conhecido como fluido de análise, é caro de produzir, o que encarece cada avaliação. Após pressionar o botão de iniciar, a máquina começou a funcionar, ganhando vida. Jim. A primeira luz, representando qualidade zero, acendeu imediatamente. Todos os ovos Pokémon ativam essa luz, já que a qualidade mínima de qualquer Pokémon é vermelha. Um piscar de olhos, a segunda luz acendeu, indicando que o Pokémon dentro do ovo tinha qualidade básica, equivalente à qualidade laranja detectada pelo sistema de Caim. Nada mal, pelo menos tem qualidade básica, então você não precisa se preocupar em arcar com o custo da avaliação, sorriu o funcionário da casa de câmbio. Caim deu de ombros, indiferente. Afinal, era apenas qualidade de laranja. A avaliação não parou por aí. Com a luz de qualidade básica ficando mais brilhante, passaram-se 10 segundos e a luz de qualidade média começou a piscar. O funcionário da casa de câmbio começou a olhar para Caim de forma diferente. Inicialmente, ele o havia considerado um tolo, mas acabou descobrindo que se tratava de um ovo Pokémon de qualidade mediana. Quando um ovo Pokémon atinge a qualidade média, a troca mínima era de 1000 pontos. Isso significava que o jovem estava prestes a obter mais de 1000 pontos. Em todo o ensaio clínico, isso representaria uma enorme vantagem. Além de alguns poucos participantes com contatos persistentes, esse garoto poderia superar todos os outros com esses recursos. A luz de qualidade média continuou a intensificar-se até atingir o brilho máximo após 30 segundos. Então, a luz de alta qualidade começou a brilhar fracamente. Olá. Alta qualidade. Realmente atingiu alta qualidade. Exclamou o funcionário da casa de câmbio em voz alta antes de cobrir a boca com a mão, incapaz de esconder o espanto em seus olhos. Depois de trabalhar para a equipe Rocket por tanto tempo, ele sabia o valor de um ovo Pokémon de alta qualidade. Estamos falando de dezenas de milhares de pontos. Mesmo depois de todos esses anos de trabalho, ele nunca havia acumulado tantos pontos. Era de alta qualidade e, além disso, era um ovo de Pokémon, que é ainda mais valioso do que um Pokémon selvagem da mesma qualidade que já tenha crescido. Assim que esse ovo entrar no sistema de trocas da equipe Rocket, membros de alto escalão procurarão desesperadamente. Até mesmo oficiais podem demonstrar interesse. Caim franziu a testa, irritado com a exclamação do escrivão. Aquilo era um julgamento, e se alguém descobrisse que ele de repente possuía tantos pontos, todos estariam dispostos a unir forças para eliminá-lo e dividir seus pontos. Para aqueles que almejam chegar ao topo, Caim, com tantos pontos, se tornaria o maior obstáculo. O funcionário da casa de câmbio também percebeu seu erro.
Felizmente, era noite e não havia mais ninguém no centro de câmbio, ou ele poderia ter causado sérios problemas para o jovem. Quando olhou para Caim, havia apenas espanto em seus olhos, juntamente com um traço de ganância bem disfarçada. Embora estivesse bem escondido, Caim percebeu. Conhecendo perfeitamente o valor de mais de 10.000 pontos, Caim compreendeu perfeitamente a tentação. Embora o atendente não estivesse participando do teste, como membro da equipe Rocket, ele ainda podia sentir ganância por aqueles pontos. Quando a máquina de avaliação finalmente parou, a luz de alta qualidade atingiu seu brilho máximo. Qualidade média alta, quase no mesmo nível que Murkrow. Na tela estava escrito Qualidade média alta, verde. Ao ver que a avaliação estava completa, o atendente hesitou antes de dizer: Desculpe, mas não tenho autoridade para trocar um ovo Pokémon de alta qualidade. Por favor, aguarde um momento. Ele saiu rapidamente do balcão, abriu uma porta secreta e entrou. Poucos instantes depois, a porta secreta abriu-se novamente e o funcionário, que havia entrado antes, saiu com uma atitude extremamente respeitosa, curvando-se e segurando a porta aberta. Uma figura envolta em um manto preto emergiu lentamente da porta oculta. A figura misteriosa caminhava com passos lentos, como uma pessoa idosa aproximando-se do balcão. Capítulo 26. Unidade Sombra. O homem misterioso olhou para o ovo Pokémon na máquina de teste e para a luz piscante que indicava sua alta qualidade. Com uma voz fria e sem emoção, perguntou: Como você obteve este ovo Pokémon? A pergunta carregava um leve tom de pressão. Senhor, encontrei-o no ninho de Bedrio. Deve ser filhote do líder dos Bedrio. Estou disposto a oferecer este ovo de Pokémon como presente ao senhor, respondeu Caine respeitosamente, sem ousar esconder nada. Embora se sentisse um tanto relutante em entregar o ovo Pokémon, ele não se atreveu a fazer o contrário. O homem misterioso assentiu com satisfação diante da atitude de Caim. Acenando com a mão, o homem disse: Não precisa, e eu não vou me aproveitar de alguém como você. Este ovo de Pokémon moído vale cerca de 18.000 pontos, então adicione 20.000 pontos à conta dele e reduza da minha. A primeira parte foi dirigida a Caim e a segunda ao operador da casa de câmbio que estava esperando nas proximidades. Sim, respondeu o operador da central telefônica, curvando-se rapidamente e acenando com a cabeça. Caim permaneceu respeitosamente no lugar, com a cabeça baixa, sem responder. O homem misterioso encarou Caim por um instante antes de dizer: Você se saiu bem. Estaria interessado em me ajudar com algo. Caim respirou fundo e respondeu respeitosamente: Seria uma honra servi-lo, senhor. Quando você terminar este julgamento, venha me ver, disse ele, colocando um distintivo preto no balcão. Sim, respondeu Caim, ainda com a cabeça baixa. Pelo canto do olho, Caim olhou para o distintivo preto no balcão. Quando conseguiu ver claramente, Caim ficou estupefato. Acenando com a cabeça mais uma vez, o homem misterioso lançou um último olhar a Caim antes de desaparecer por uma porta secreta. Quanto ao ovo de Pokémon Wade, outra pessoa se encarregaria de entregá-lo. Ele não precisava se preocupar com isso. O operador esperou respeitosamente até que o homem misterioso tivesse partido completamente, soltando um suspiro de alívio e enxugando o suor da testa. Caim também soltou um suspiro suave, guardando o distintivo preto em seu compartimento enquanto recebia olhares invejosos e ciumentos do operador da casa de câmbio. Olhando fixamente para o distintivo preto com sentimentos contraditórios, Caim percebeu que seu formato lembrava uma nuvem completamente negra, sem qualquer vestígio de impureza. O distintivo da nuvem negra pertencia exclusivamente à unidade mais secreta da equipe Rocket, conhecida como Unidade Sombra, que se reportava diretamente ao líder da equipe Rocket, Giovanni. E as únicas pessoas que podiam conceder essa insígnia, além de Giovanni, eram o líder da Unidade Sombra e seus dois sublíderes. A Unidade Sombra não fazia parte da estrutura regular da equipe Rocket, todos os seus membros foram escolhidos pessoalmente pelos três líderes. Não havia outra maneira de entrar. Os três líderes da Unidade Sombra eram todos treinadores de elite, então o homem misterioso de antes devia ser um deles. Embora esse distintivo designasse Cain apenas como membro da reserva, seu significado era inegável. Se Cain cumprisse a tarefa que o homem misterioso lhe havia dado, ele poderia se tornar um membro oficial da Unidade Sombra. Como a Unidade Sombra respondia diretamente a Giovanni, ela podia ser considerada sua força principal, tendo automaticamente uma posição superior às demais do mesmo nível. Em outras palavras, um soldado da Unidade Sombra tinha uma patente superior à de um soldado comum da equipe Rocket e era equivalente a um capitão da equipe Rocket.
As lendas da unidade sombra da equipe Rocket sempre foram transmitidas oralmente, mas Caim só tinha ouvido falar delas em sua vida anterior, nunca tendo visto nenhuma até agora. Por que ele me escolheu? Foi só por causa daquele ovo de Pokémon. Caim franziu a testa, pensativo. Não fazia sentido que, durante o primeiro encontro, ele recebesse um distintivo de membro da reserva, especialmente considerando que, com a força que tinha na época, não deveria ter chamado a atenção do homem. Mesmo que tivesse, a identidade atual de Cain era apenas a de um participante do experimento. Se ele não tivesse vivido essa vida novamente, não saberia o que o distintivo representava. Suprimindo todos os seus palpites, Caim exibiu uma expressão confusa e fingiu perguntar: com licença, este distintivo. O operador da casa de câmbio imediatamente lhe deu um largo sorriso, uma atitude completamente diferente da anterior. Não posso dizer nada sobre isso. Você terá que esperar que o próprio homem explique. Caim assentiu com a cabeça e não fez mais perguntas, guardando o distintivo em seu espaço. Embora tivesse acabado de vivenciar diversos acontecimentos, ele não havia esquecido o principal objetivo de sua visita. O ovo de Pokémon Ed lhe rendeu 20.000 pontos, superando em muito suas expectativas. Eram 20.000 pontos, o suficiente para trocar por muitos itens úteis. Além das figuras importantes da ilha, Caim agora deve ter a maior pontuação. No entanto, ter pontos, não importa quantos fossem, era inútil se eles permanecessem sem ser usados. Ele precisava convertê-los em poder para que tivessem algum significado. Ele abriu o manual de troca de pontos e foi direto para a seção de máquinas técnicas TM. Ao chegar à seção de TM, Caim já tinha uma ideia clara do que seu Murkrow precisava. Primeiramente, Murkrow já possuía uma velocidade decente e, com o movimento Tailwind, poderia aumentá-la ainda mais. Quanto ao ataque, sendo do tipo sombrio e voador, os movimentos do tipo voador que Murkrow havia aprendido eram bastante eficazes e podiam causar dano efetivo. Isso provavelmente ocorreu porque ele vinha batalhando principalmente contra Pokémon do tipo inseto, o que acelerou seu domínio da energia do tipo voador. Contudo, os golpes do tipo sombrio haviam se tornado uma fraqueza. Mesmo que o maior talento de Murkrow fosse o tipo sombrio, os golpes desse tipo que ele conseguia dominar exigiam um nível mais alto de aprendizado. Portanto, para melhorar as capacidades de energia do tipo sombrio de Murkrow, Caim consideraria escolher alguns golpes do tipo sombrio. Além disso, embora Murkrow fosse muito rápido, ele poderia encontrar outros Pokémon igualmente rápidos e com alto poder de ataque, capazes de derrotá-lo com um único golpe. Mesmo que isso não acontecesse em batalhas em grupo, Murkrow, por ser frágil, seria um alvo fácil. Assim, Caim priorizou a seleção de medidas de sobrevivência. Além disso, a habilidade especial de Murkrow é Trapaceiro, que lhe permite usar movimentos de status com prioridade. É uma habilidade muito poderosa, e não aproveitá-la seria um desperdício. De repente, ele se lembrou de algo e tirou uma caixa prateada do cinto de armazenamento. Era a caixa que ele havia desenterrado de um mapa do tesouro, e dentro dela havia um TM, provavelmente um golpe do tipo normal, embora ele não soubesse qual golpe era. Ele colocou a caixa no balcão e disse ao operador da casa de câmbio, que agora lhe era simpático: poderia me dizer que tipo de transação é essa? O operador da casa de câmbio, um tanto curioso, abriu a caixa. Ao ver a TM lá dentro, demonstrou compreensão e não pôde deixar de pensar: esse garoto tem sorte. Ele colocou a MT no dispositivo de ensino e uma tela eletrônica exibiu as informações. Ele não impediu Caim de ver, então Caim também leu: movimento, grito, tipo normal, movimento de status. A descrição dizia: emite um grito alto que faz o oponente querer tapar os ouvidos, reduzindo significativamente sua defesa. Caim ficou encantado ao ver que o jogador escolhido foi Screech. Ele teve sorte novamente, pois foi uma jogada útil. Embora não fosse tão valioso quanto proteger ou substituir, ainda era bastante raro. E foi perfeito para Murkrow. O grito podia reduzir significativamente a defesa do oponente, o que era ideal para Murkrow. Afinal, a habilidade especial de Murkrow é Trapaceiro, que lhe permite usar movimentos de status com prioridade, e grito é precisamente um desses movimentos. Caim já vinha considerando trocar Murkrow por algumas habilidades de status para melhorar sua capacidade de combate. Agora, com Screech, Caim poderia economizar alguns pontos. Não admira que o operador da casa de câmbio tenha pensado na sorte de Caim quando viu a TM. Caim sorriu levemente para Murkrow, sabendo que, após essa troca de palavras, a habilidade de combate de Murkrow aumentaria em pelo menos um nível. Capítulo 27 Troca de TM.
Caim voltou a concentrar-se no manual de câmbio, procurando as movimentações de que precisava. Quero trocar por esses dois movimentos, disse Caim, apontando para os movimentos no manual. O manual descrevia o seguinte: mover, proteger. Tipo, normal. Categoria, status. Potência, zero. Descrição: forma um escudo protetor ao redor do corpo, bloqueando completamente os ataques do oponente por um tempo limitado. Não pode ser usado consecutivamente. O tempo de recarga é de 10 minutos. Preço: 5.000 pontos. Movimento: substituir. Tipo: normal. Categoria: status. Potência: zero. Descrição: sacrifica parte dos PV do usuário para criar um substituto idêntico que recebe o golpe em seu lugar. Se a intensidade do ataque não exceder a resistência do substituto, ele pode permanecer em campo. Preço: 4.000 pontos. O total das duas jogadas foi de 9.000 pontos, comprovando que as jogadas são extremamente caras. Desta vez, Caim teve bastante sorte conseguindo um valioso ovo Pokémon com a habilidade verde. Caso contrário, ele nem saberia se conseguiria trocá-lo por um Pokémon com a habilidade proteger após concluir este desafio. Ao ver Caim realizar duas trocas tão caras sem demonstrar qualquer emoção, o oficial de Kandu não pôde deixar de estremecer um pouco. Será que ele não tem ideia do valor dos seus pontos? Pensou. Embora murmurasse algo para si mesmo, suas mãos se moviam sem hesitar. Ele abriu um cofre que continha vários movimentos e retirou cuidadosamente dois discos de MT que emitiam um brilho branco, entregando-os a Caim. Essa é a diferença de pensamento entre as pessoas. Para Caim, pontos não passam de números inúteis se não forem convertidos em poder de combate efetivo. Somente transformando pontos em força é que seu valor pode ser maximizado. Se o Murkrow de Caim dominasse os movimentos Protect e Substitute, sua capacidade de sobrevivência aumentaria significativamente. Aliado à sua velocidade original, contanto que não enfrentasse oponentes com uma grande diferença de poder, teria uma boa chance de vencer. Com 11.000 pontos restantes, Caim decidiu trocar seu Murkrow por um golpe do tipo sombrio. Folheando as páginas repletas de golpes do tipo normal, ele foi direto para a seção do tipo sombrio. Sem muita hesitação, trocou por Pulso Sombrio, que custou 3.000 pontos. Como um movimento ofensivo do tipo Sombrio, Pulso Sombrio tem um poder decente e alta precisão, com o bônus adicional de potencialmente fazer o oponente recuar. Com 8.000 pontos restantes, Caim decidiu guardá-los por enquanto. Trocar por 3 movimentos de uma só vez, mas o TM Grito que ele já possuía permitiria que Murkrow aprendesse 4 movimentos de uma só vez. Embora ele pudesse trocar por mais, apressar o processo de aprendizagem não seria sensato. Há uma diferença significativa entre apenas aprender um movimento e dominá-lo. O que Murkrow precisava agora não era de mais golpes, mas sim de se concentrar em dominar os que já conhecia a ponto de usá-los instintivamente. Também quero um dispositivo de treinamento que permita o controle livre do peso para Pokémon do tipo voador. O limite de peso deve ser de 30 kg, disse Kaina após pensar um pouco. Durante esse tempo, Murkrow vinha usando madeira como ferramenta de peso. Embora funcionasse, não era ideal ter que procurar constantemente por madeira mais pesada, já que ela se adaptava ao peso. Por sorte, os cientistas da equipe Rocket haviam se deparado com pesquisas sobre um dispositivo desse tipo. Embora não conseguissem replicá-lo exatamente, eles criaram um que permitia o controle ajustável do peso. Tornou-se um dos vários dispositivos de treinamento da equipe Rocket, provando ser bastante útil. O aparelho de pesagem não utiliza tecnologia muito avançada, por isso seu preço não era alto. O aparelho com limite de 30 kg custava apenas 200 pontos. Me dê também 10 grandes bolas, disse Caim depois de guardar tudo em seu cinto de armazenamento. Cada grande bola custava 50 pontos, totalizando 500 pontos. Embora Caim não tivesse inicialmente a intenção de capturar mais Pokémon na ilha, depois de conversar com o Homem Misterioso, ele decidiu que treinar outros Pokémon era necessário. O julgamento final não seria difícil para Caim, além de Xander e mais 2 ou 3 que poderiam representar um desafio, o resto não constituiria uma grande ameaça. Mas agora a situação era diferente. Caim não só tinha que enfrentar o julgamento final, como também cuidar dos pequenos assuntos que o Homem Misterioso havia mencionado antes do início do julgamento. O que parecia um assunto trivial para o Homem Misterioso poderia ser um grande desafio para Caim, então treinar mais Pokémon era essencial. Após guardar as 10 Great Balls, Caine entregou seu cartão de identificação ao funcionário da loja. O funcionário passou o cartão em uma máquina e os 7.200 pontos restantes foram armazenados nele. Caine gastou um total de 12.700 pontos,
mais 100 pontos adicionais pela avaliação do ovo Pokémon. Num canto do centro de trocas havia uma máquina solitária, uma máquina de aprendizagem Pokémon. Essa máquina permitia que os MTS transferissem informações de movimentos diretamente para o cérebro de um Pokémon, fazendo com que ele aprendesse o movimento instantaneamente. Era uma das tecnologias mais avançadas do mundo Pokémon. Usar a máquina de aprendizado era grátis. No entanto, antes de usar os MTS, Caim pegou uma Gratball e trocou a Pokéball original de Murkrow pela nova. Em termos de espaço interno, uma Pokéball era como se mudar de um pequeno apartamento para uma mansão. Embora Murkrow raramente fique dentro de sua Pokébola quando você tem dinheiro, é melhor dar a ele um bom lugar para descansar, mesmo que ele não use muito. Após guardar Murkrow na recém-adquirida grande bola, Caim a colocou no compartimento da máquina de aprendizado. Em seguida, ele pegou os MTS de seu espaço de armazenamento e os inseriu um a um. Por sorte, era noite e não havia mais ninguém no centro de trocas além de Caim e do oficial de câmbio. Caso contrário, se alguém tivesse visto Caim usar 4 MTS ao mesmo tempo, provavelmente não teria conseguido resistir a gritar: que desperdício! Para a maioria dos Pokémon, aprender muitos golpes de uma vez poderia ser contraproducente. Mas para um Murkrow de qualidade verde, dominar esses golpes era apenas uma questão de tempo. Após o uso, os discos se transformaram em discos comuns e sem valor. Cada TM levava 1 minuto para ser usada. Após terminar, Caim libertou Murkrow da grande bola. Cal. Murkrow imediatamente voou para fora, batendo as asas. Embora o espaço interior da grande bola fosse vasto, nunca parecia tão confortável quanto estar lá fora. Caim acariciou suavemente as penas de Murkrow e perguntou: Como foi? Você aprendeu tudo? Embora soubesse que não haveria problema, não conseguiu evitar perguntar. Cal, Cal. Murkrow assentiu rapidamente. Parecia algo mágico. Os movimentos que ela não conhecia antes apareceram de repente em sua mente como se os conhecesse desde o nascimento. Para demonstrar, Murkrow apertou os olhos e um escudo de energia verde claro surgiu, envolvendo seu corpo. O escudo durou cerca de 2 segundos antes de desaparecer. Proteger, disse Caim com um sorriso. Ele estava bastante familiarizado com o movimento proteger. Ao atingir um certo nível de habilidade, quase todos os Pokémon precisam aprender Protect, pois é um movimento de sobrevivência inestimável que pode evitar danos. Ao ver o escudo verde claro desaparecer tão rapidamente, Murkrow tentou usá-lo novamente, mas não conseguiu. Caim ergueu a mão para impedir Murkrow, que estava prestes a tentar novamente, e disse com um sorriso: Este golpe só pode ser usado uma vez a cada 10 minutos. Vamos voltar. Caim e Murkrow então deixaram o centro de troca, desaparecendo na escuridão da noite. O funcionário da casa de câmbio observou as costas de Caim enquanto ele saía e não pôde deixar de murmurar: Que garoto sortudo, chamando a atenção daquele homem. Contudo, o que ele não sabia era que Caim conhecia o Homem Misterioso e sua equipe melhor do que ele próprio. A única questão era se isso seria uma bênção ou uma maldição. Dentro da base da equipe Rocket, sempre há 300 salas preparadas para os participantes do teste, que nunca mudam. Cada porta tem um número correspondente a cada pessoa. Caminhando pela base à noite, quase nenhuma sombra era visível. Apenas os contornos de Caim e Murkrow se estendiam sob o luar. Os quartos do dormitório estavam arrumados de forma organizada, e Caim logo encontrou o seu. Embora nunca tivesse estado lá antes, o quarto era relativamente limpo, com uma cama de solteiro simples, uma pequena escrivaninha e uma cadeira. Era tudo o que o dormitório tinha, bastante austero, mas para alguém como Caim, que estava dormindo ao relento, ter uma cama macia era o suficiente. Caim trancou a porta e se jogou na cama, desfrutando da maciez que não sentia há muito tempo. Murkrow, estando pela primeira vez em um quarto humano, começou a voar curiosamente pelo cômodo. Na sala central da base da equipe Rocket, onde estava o supervisor do julgamento, o instrutor-chefe VP estava em seu escritório, com as mesmas 2 pessoas sentadas em frente à sua mesa. Viper segurava uma bola de luxo na mão, limpando delicadamente a poeira invisível com um lenço, olhando para a bola com olhos que pareciam fitar um amante, e disse para si mesmo: ouvi dizer que é um rapaz que lhe chamou a atenção. O homem misterioso, sentado à sua frente, oculto em seu manto preto, permaneceu imóvel como um monge em meditação, sem responder à pergunta de Viper. Capítulo 28. O teste recomeça. O silêncio entre os dois não demonstrava o menor sinal de desconforto. O homem misterioso não ficou nem um pouco surpreso que Viper tivesse descoberto rapidamente o que ele fizera. Afinal, aquele lugar era território de Viper e todos ali eram seus subordinados. Se ele não soubesse, aí sim seria surpreendente.
Após um instante, um fraco HMM saiu da boca do homem misterioso. Ao ouvir a resposta do homem misterioso, Viper sorriu. Combinado com a cicatriz em seu rosto, era o tipo de sorriso que certamente poderia fazer crianças pararem de chorar. Ambos eram bastante renomados. Como um dos membros de alto escalão da equipe Rocket, Viper tinha certo conhecimento sobre a identidade do homem misterioso e da unidade secreta à qual ele pertencia. Já que o homem misterioso havia reparado em Caim, isso significava que havia algo de único nele. No entanto, como o homem misterioso não mencionou nada a respeito, Viper não perguntou. Como se tivesse pressentido os pensamentos de Viper, o homem misterioso hesitou por um instante e disse: Sinto uma aura sombria emanando daquele garoto, e também um leve toque de familiaridade. Ele fez uma pausa e seu tom tornou-se mais solene. Ele me dá a impressão de ser com. E. Viper, que estava limpando sua bola de luxo tranquilamente, congelou de repente ao ouvir a última palavra do homem misterioso, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Ambos permaneceram imóveis. Após um instante, a mão de Viper tremeu levemente antes que ele retomasse o polimento da bola. Qualquer observador atento perceberia que as palavras do homem misterioso o haviam impactado profundamente. A maneira como ele manuseava a bola revelava a turbulência interior que o consumia. Sabendo que havia tocado em algo importante, o homem misterioso permaneceu em silêncio. É realmente surpreendente, disse Viper depois de um longo tempo. De fato, foi surpreendente. A pessoa a quem o homem misterioso se referia era ninguém menos que o líder da unidade secreta, um indivíduo diretamente subordinado a Giovanni, a figura mais misteriosa da equipe Rocket, com um status logo abaixo do próprio Giovanni. Em comparação, os três comandantes, os quatro generais e as três bestas não chegavam nem perto de sua posição. Ele era, em essência, uma pessoa subordinada a um, mas que exercia autoridade sobre milhares. Além disso, enquanto os de fora conheciam apenas os três poderosos comandantes, os quatro generais invencíveis e as três criaturas terríveis da equipe Rocket, eles desconheciam a existência da unidade secreta, uma unidade ainda mais misteriosa e temível do que as outras. Como não queria continuar nesse assunto, Viper tossiu levemente para disfarçar seu desconforto. Dizem que você conseguiu um ovo Pokémon de alta qualidade dele, não é? Em perfeita sintonia, até mesmo o Homem Misterioso, sendo o vice-líder da unidade secreta, não quis se aprofundar em assuntos referentes ao seu superior direto. Ele assentiu levemente e tirou um ovo Pokémon de dentro da capa, o ovo verde de Weedle que Caim usara para trocar por pontos. Weedle disse Viper, identificando o ovo num relance. Ele estendeu a mão, que tinha apenas 2 dedos, e a colocou sobre o ovo, sentindo o calor que emanava. Sim, é um Olive. Sua evolução final é Bedrio, que me servirá como um Pokémon de transição. O Homem Misterioso não escondia nada. Após escapar dos poderosos treinadores da Liga, ele havia perdido 3 de seus principais Pokémon e os outros também estavam gravemente feridos. Eles precisavam de tempo para se recuperar, e ele não tinha planos de usá-los em batalha a menos que fosse absolutamente necessário. Seu ciclo de crescimento é rápido e ele pode se tornar um combatente eficaz em pouco tempo. Com algum treinamento, pode atingir um nível quase de elite. Embora sua expectativa de vida seja curta, é suficiente para usá-lo como um Pokémon de transição, continuou o Homem Misterioso. Ele tinha plena consciência das fraquezas de Beedrill, mas não pretendia treiná-lo como seu Pokémon principal, ele só precisava dele como uma solução temporária. Seus Pokémon ainda precisam de muito tempo para se recuperar? Perguntou Viper, curioso. Embora soubesse que estavam gravemente feridos, não esperava precisar treinar um novo para substituí-los. O homem misterioso permaneceu em silêncio por um momento antes de suspirar suavemente. Isso é de se esperar quando se enfrenta um treinador de elite de Pokémon do tipo veneno. Não sei quando ele se recuperará completamente, então tratarei este Beedrill como um plano B. Ao ouvir isso, Viper entendeu a situação e não fez mais perguntas, continuando a polir sua bola de luxo. Mais uma vez, os dois ficaram em silêncio. A noite passou num piscar de olhos. Durante a noite, Caim e Murkrow não interromperam seu treinamento, só que desta vez ele ocorreu em sua pequena cabana, em vez da vasta floresta. Caim pessoalmente equipou Murkrow com o equipamento de peso que havia adquirido. Quando inativo, o dispositivo era muito leve, como o peso de uma roupa. O dispositivo de peso assemelhava-se a uma pequena mochila que podia ser ajustada livremente para um encaixe perfeito. Caim testou para garantir que não caísse. O dispositivo era pequeno e encaixava-se perfeitamente no corpo de Murkrow, ficando bem escondido sob suas penas. A menos que alguém se aproximasse e olhasse atentamente, era quase impossível notá-lo.
Cain ajustou o peso do dispositivo usando um controle remoto, configurando-o para cerca de 5 kg, que era o peso ao qual Murkrow estava acostumado durante seu treinamento. Quando o dispositivo foi ativado, Murkrow sentiu seu corpo ficar mais pesado e precisou fazer mais esforço para bater as asas e voar como antes. No entanto, em comparação com os pesos de madeira que ele costumava amarrar às asas, esse novo dispositivo era muito mais confortável, pois o peso era distribuído uniformemente por todo o corpo, permitindo um treinamento mais equilibrado. Após alguns ajustes, Murkrow se adaptou ao novo equipamento, que era muito melhor do que o de madeira. Vamos manter esse peso por enquanto. Aumentá-lo muito rápido não é bom. Assim que você se acostumar, vamos aumentá-lo gradualmente, disse Cain, sorrindo enquanto observava Murkrow se adaptar ao novo dispositivo. A partir de hoje, a menos que seja necessário, você carregará esse peso o tempo todo. Você precisa se acostumar com ele gradualmente. Cain admirava a atitude de Murkrow, sempre se esforçando para ficar mais forte. Embora ele próprio estivesse ansioso para melhorar constantemente, também se importava com os desejos de seus Pokémon. Se Murkrow fosse um Pokémon que não gostasse de batalhar, Cain não teria forçado, mas provavelmente teria procurado um Pokémon mais adequado às suas necessidades. Cal, Cal. Murkrow cacarejou com entusiasmo, sentindo-se mais forte já com o dispositivo ligado. Após uma sessão de treino matinal simples, Caim preparou alguns Pokéblocos para Murkrow e tomou seu próprio café da manhã com algumas rações secas. Quando ele saiu do quarto, o sol já havia nascido e as portas das cabanas ao redor começavam a se abrir uma a uma. As pessoas saíam, todas se dirigindo para a praça central da base. Hoje era o sétimo dia novamente, o dia da segunda prova. Quase todos haviam retornado, e a multidão se reunia na praça. Membros da equipe Rocket também começaram a aparecer, e os soldados de baixa patente responsáveis por manter a ordem estavam se esforçando ao máximo para cumprir seus deveres. Após uma semana, das 150 pessoas originais, aproximadamente 120 permaneceram. As outras 30 ou não haviam retornado da floresta, ou nunca retornariam. Os que restaram exibiam rostos que antes eram ingênuos, mas agora frios e endurecidos. Seus olhos refletiam uma certa frieza e loucura, a cruel provação havia devorado sua bondade, beleza e inocência. A multidão na praça estava claramente dividida em 4 áreas. A maioria estava na seção onde Caim estava. A maioria dessas pessoas estava sozinha, embora algumas estivessem em pares, mantendo um olhar cauteloso umas sobre as outras. Esse grupo representava quase metade dos participantes restantes. O segundo maior grupo estava ao sul da praça, liderado por Xander, que Caim reconheceu. Vários indivíduos fortes estavam reunidos ao seu redor. Quando Caim olhou naquela direção, seus olhos encontraram os de Xander, que o observava há algum tempo. Xander lhe lançou um sorriso malicioso antes de desviar o olhar. Caim não me deu muita atenção. O terceiro maior grupo ficava a oeste, liderado por uma mulher cujo Pokémon era um Zubat, visivelmente maior que a média. Caim se lembrou dela especificamente por causa daquele Zubat enorme. O menor grupo estava no canto leste, composto por apenas 9 pessoas, liderado por um jovem de sorriso radiante. Embora sua aparência parecesse inofensiva, Caim não pôde deixar de notar a frieza em seus olhos. Ele era um tigre sorridente. Os 8 que o cercavam foram enganados por sua aparência. Se fossem da Liga Pokémon, poderiam ter sido pilares da organização. Mas esta era a equipe Rocket e esta era a Ilha dos Testes, onde a taxa de mortalidade era extremamente alta. Com o passar do tempo, a multidão na praça começou a se acalmar. O instrutor Viper, acompanhado por seus subordinados, dirigiu-se ao centro da plataforma elevada. Diferentemente de antes, agora havia 2 cadeiras na plataforma. Viper sentou-se em uma, enquanto um misterioso homem encapuzado, que estava no final do grupo, ocupou a outra. O homem misterioso. Caim estreitou os olhos. Era a mesma pessoa que havia lhe dado o distintivo de membro em preparação para a unidade secreta. Não esperava que ele também estivesse aqui, pensou Caim ao ver o homem misterioso. Como se pressentisse o olhar de Caim, o homem misterioso voltou sua atenção para ele. Embora seu rosto estivesse oculto sob um manto, Caim sentiu que estava sendo observado. Após alguns segundos, Caim sentiu o homem misterioso desviar o olhar e soltar um suspiro de alívio. Enfrentar um treinador desse calibre com seu nível de poder atual ainda o pressiona um pouco. Capítulo 29. Facilmente primeiro. Quando o homem misterioso se sentou, Viper começou a observar a situação na praça. Depois de ver as expressões nos rostos de todos, ele a sentiu com satisfação. Agora, as expressões e os comportamentos dos participantes tinham mais a aparência de verdadeiros competidores em um teste uma semana antes. Todos pareciam crianças brincando.
Viper ignorou completamente a redução no número de integrantes. Em comparação com anos anteriores, o número de participantes ainda foi alto. Na verdade, esta foi uma das edições de maior qualidade. No final, apenas 50 pessoas foram aprovadas, e esse era o limite máximo. Em todos os testes anteriores, esse número raramente foi alcançado. Na edição com o menor número de participantes, apenas cerca de 20 pessoas conseguiram concluir o estudo. Agora, após passar pela fase inicial, que também foi a parte mais difícil, mais de 120 pessoas permaneceram, deixando Viper bastante satisfeito. Com um olhar para seu assistente, ele indicou que poderiam começar o segundo teste. O conteúdo e o método do segundo teste foram quase idênticos aos do primeiro. Tratava-se de um teste de poder de ataque. Embora esse tipo de teste não pudesse refletir completamente a habilidade de um participante, se ele não conseguisse atingir nem mesmo um nível aceitável de ataque, como poderia falar em força real. Durante a explicação da equipe, Caim descobriu que, embora o julgamento fosse exatamente o mesmo de antes, uma nova regra havia sido adicionada. A partir de agora, quem chegasse em último lugar seria imediatamente eliminado. A praça imediatamente se encheu de alvoroço. Eliminado diretamente por ter chegado em último. Caim franziu ligeiramente a testa. Essa regra avisava diretamente aqueles que tentavam explorar o sistema. Embora apenas 50 pessoas passassem no teste final, nem todos os reprovados perderiam a vida. Obviamente, a equipe Rocket não conduziria seus negócios com prejuízo, contanto que sobrevivessem até o fim e atingissem um nível aceitável de habilidade, eles ainda poderiam começar como servos de nível baixo. Embora não recebessem recursos adicionais, pelo menos manteriam suas vidas, não é mesmo? Além disso, se conseguissem chamar a atenção de uma figura importante, poderiam até ascender ainda mais. Mas agora, com essa nova regra, aqueles que queriam se apoiar nos mais fortes e permanecer na base até o fim estavam presos por uma corrente inflexível. Se não tomassem cuidado e terminassem em último, seriam eliminados imediatamente. Era como um rebanho de ovelhas na savana. Quando perseguidas por leões, a mais lenta era sempre a primeira a morrer, então o rebanho corria cada vez mais rápido. Ninguém queria ser o último. Na natureza, a sobrevivência do mais forte. Agora, a equipe Rocket havia se tornado o leão da savana e os participantes eram as ovelhas. Quem ficasse para trás viraria comida. O barulho na praça aumentava e os mais ansiosos eram os mais fracos. Silêncio. Viper franziu a testa e rugiu furiosamente. Como uma figura poderosa que havia escalado incontáveis cadáveres, o que ele mais odiava eram as queixas sem sentido dos fracos. Se você não quiser fazer o teste, não faça. Todos vocês serão tratados como se tivessem ficado em último lugar. Com a fúria de Viper, aqueles que discutiam freneticamente silenciaram imediatamente, ninguém queria irritar aquele homem que tinha suas vidas em suas mãos. Sob a organização dos soldados da equipe Rocket, eles começaram a se alinhar nervosamente, embora ninguém quisesse ser o primeiro, pois isso significaria enfrentar o desconhecido. E se aqueles que viessem depois tivessem pontuações mais altas? O teste não começava, e o rosto de Viper escureceu. Ao perceberem a expressão de Viper, os soldados da equipe Rocket presentes ficaram mais severos, encarando os participantes com mais ferocidade. Eles entendiam melhor do que esses participantes ainda ingênuos o quão aterrorizante Viper podia ser. TCH, que devagar. Eu vou primeiro. Quem falou foi Xander, demonstrando desdém enquanto caminhava para a frente da fila com seu cães. Com alguém tomando a iniciativa, os outros começaram a se alinhar gradualmente, seguindo a direção estabelecida. Para os fortes, a ordem na fila não importava nada. De acordo com a organização da equipe Rocket, Caim foi designado para uma posição no final da fila. Agora que o teste comece, anunciou o supervisor do teste ao lado da pedra de medição. Sendo o primeiro da fila, Xander não hesitou nem um pouco e caminhou passo a passo em direção ao palco, com Ikans seguindo de perto, mostrando sua língua bifurcada. Kans, sendo um Pokémon feroz, emanava constantemente uma sensação de perigo. Kans, use mordida. SSS. Kans estalou a língua e seu corpo enrolado disparou para frente. Suas duas presas brilharam com uma luz escura enquanto mordia explosivamente a pedra de teste. Após o ataque, recuou rapidamente, sem hesitar. A eficiência de execução de Kans era impecável. Após um ataque, ele sempre retornava à sua posição inicial. Embora Xander fosse arrogante, seu treinamento do Pokémon era louvável. Valor de ataque: 258. Anunciou o apresentador com surpresa nos olhos ao ver os dados de Xander e Kans. Imediatamente, a praça se encheu de exclamações.
Não admira que Xander seja o líder, seu valor de ataque chegou a 258 pontos, quase o triplo dos 98 da primeira vez. Exclamou um dos subordinados de Xander debaixo do palco. Uau, começando com uma pontuação tão alta! Exclamou outra pessoa, surpresa. Isto é problemático, comentou alguém que estava sentindo a pressão. Em meio aos murmúrios da multidão, Xander sorriu e desceu do palco calmamente. Em seguida, seguindo a ordem da fila, os participantes se apresentaram um a um para fazer o teste. Após a conclusão do teste, alguns demonstraram alegria e entusiasmo, enquanto outros pareceram tristes e preocupados. Cada vez que alguém terminava o teste e se via em último lugar, seu rosto empalidecia, as mãos se fechavam com força, gotas de suor se formavam na testa enquanto a pessoa encarava atentamente os próximos participantes, rezando internamente para que aparecesse alguém com uma pontuação menor. E quando finalmente alguém tirava uma nota menor, essa pessoa soltava um suspiro de alívio, quase desabando no chão. Quem assumia o seu lugar repetia a mesma ação, aguardando ansiosamente alguém com um resultado pior. Conforme os testes progrediam, a maioria dos participantes já havia sido avaliada. Até o momento, o primeiro lugar continuava sendo de Xander, com 258 pontos. O segundo lugar era de uma garota chamada Jasmine, que estava no canto oeste da praça e possuía um Zubat excepcionalmente grande, sua pontuação foi de 227. O terceiro lugar ficou com um participante solitário de rosto comum, seu Pokémon era um Poxiena e ele marcou 225 pontos. Como participante solo, ficar apenas 2 pontos atrás de Jasmine surpreendeu muitos. O quarto lugar ficou com o jovem que Caim havia apelidado anteriormente de Tigre Sorridente. Esse jovem mantinha um sorriso radiante o tempo todo, enganando todos ao seu redor. Seu nome era Soros, e seu Pokémon era um Cufim, que marcou 215 pontos. Graças à sua aparência amigável, Soros atraiu vários participantes individuais para se juntarem à sua equipe, formando um grupo considerável de seguidores. Sem mais resultados surpreendentes, finalmente chegou a vez de Caim fazer o teste. Xander, que esperava ao lado, ao ver que era a vez de Caim, deixou de lado seu sorriso desdenhoso e seu rosto ficou mais sério. Até mesmo Viper e o misterioso homem sentado na plataforma voltaram sua atenção para ele. Que pontuação conseguiria desta vez este jovem, que já havia surpreendido muitos antes? Quando Caim subiu ao palco, alguns também o reconheceram. É ele. Da última vez, ele ficou em segundo lugar usando alguns truques, exclamou alguém, reconhecendo Caim. Então é ele. Gostaria de saber qual será o resultado dele hoje. PFF, que pontuação ele poderia tirar? Desta vez, esses truques não vão funcionar, disse alguém amargamente, lembrando-se de como Caim havia ficado em segundo lugar no primeiro teste, caindo da 10ª para a 11ª posição e custando-lhe 100 pontos. Mas esse Murkrow não parece fraco, comentou alguém com um olhar atento, observando que, só pelo seu tamanho, era possível sentir a força do Pokémon. Ignorando todos os comentários, Caim disse calmamente: Murkrow, use ataque de asa com toda a sua força. Cal. Murkrow bateu as asas ao ouvir o comando, soltou um grito e alçou o voo rapidamente. A poderosa energia voadora, sob seu controle, estava concentrada em suas asas. Bom, sem qualquer pausa ou truque, o ataque de asa de Murkrow atingiu em cheio a pedra de teste. Após um instante, uma linha apareceu na pedra, valor de ataque: 265. O apresentador, surpreso com o resultado, engoliu em seco involuntariamente e, após uma breve pausa, anunciou: valor de ataque: 265 pontos, atualmente em primeiro lugar. Próximo. A multidão abaixo do palco ficou estupefata. Na impressão deles, Caim sempre fora alguém que conseguira o segundo lugar no primeiro teste por meio de truques, com uma habilidade real semelhante à deles. Mas esse teste deixou muita gente boquiaberta. Eles precisavam se lembrar de que Caim era um participante solitário, sem subordinados para ajudá-lo a encontrar recursos, crescendo inteiramente por seus próprios meios. Ao ver o resultado de Caim, Xander também ficou chocado. Ele havia tido um confronto com Caim e sabia que ele não era o oportunista que os outros diziam, mas alguém com verdadeira habilidade. Mesmo tendo avaliado Caim muito bem, não esperava que sua pontuação fosse ainda maior que a dele. Será que treinar na natureza realmente faz você crescer mais rápido? Xander começou a questionar suas próprias decisões. Seria melhor reunir um grupo de pessoas para ajudá-lo a crescer ou partir para a natureza para treinar. Capítulo 30. Matando uma galinha para assustar os macacos. Na verdade, os subordinados de Xander eram os mais aterrorizados, especialmente aqueles que, no dia anterior, estavam se mobilizando para capturar Caim.
Eles suavam frio, agradecidos por Xander tê-los impedido antes que fizessem algo extremo. Devido à atuação de Caim, Xander provavelmente não se atreveria a enviar ninguém para incomodá-lo no futuro. Embora os resultados de um exame não reflitam completamente a força de uma pessoa, eles revelam parte dela. Além disso, quem conseguiria resistir a um poder de ataque tão elevado? Caim não tinha conhecimento nem interesse nas opiniões ou reações dos outros. A partir do momento em que ativava o sistema, nenhum dos outros participantes conseguia acompanhá-lo. Isso fazia parte da sua confiança. Caim desceu do palco com seu Murkrow e dirigiu-se a um canto, encostando-se na parede e fechando os olhos para descansar. Ele não estava interessado em saber os resultados dos outros. Nas arquibancadas, Viper franziu a testa. Ele não se surpreendeu com o resultado de Caim, pois se alguém chamasse a atenção da pessoa ao lado, não seria normal um resultado assim? Na verdade, ele achou até um pouco baixo. No entanto, ele tinha uma suspeita. Aquele Murkrow. Parece Viper expressou suas dúvidas ao misterioso homem ao seu lado. O homem misterioso compreendeu a suspeita de Viper. Após uma breve surpresa, assentiu com a cabeça e, com voz rouca por baixo de sua capa preta, disse: Você não está enganado, ainda tem peso. Viper tinha quase certeza de sua suposição, mas ficou surpreso com o quanto Cain havia melhorado aquele Murkrow, que originalmente tinha deficiências. Ajustando a postura, Viper disse: Ah, bem, esse garoto não é ruim. Se sua umidade sombra não o escolher, por que não me dá ele? O homem misterioso sorriu levemente por baixo do capuz e respondeu: O que você acha? Piper fez beicinho, desapontada. Você é tão chato. Vocês da Unidade Sombra sempre levam tudo tão a sério. Piper entendia as regras da Unidade Sombra. Enquanto uma missão da Unidade Sombra não fosse concluída, nenhum membro da equipe Rocket poderia intervir a menos que a missão falhasse ou o candidato escolhido morresse. Como Cain aceitou o distintivo de membro reserva da Unidade Sombra, ele já era considerado parcialmente parte da equipe. Os membros da Unidade Sombra geralmente eram muito reservados, mesmo com outros membros da equipe Rocket. No entanto, o Homem Misterioso e Viper eram uma exceção. Eles eram bons amigos antes de se juntarem à equipe Rocket. Portanto, enquanto Cain não concluísse sua missão com a Unidade Sombra ou não fosse declarado um fracasso, nenhum outro departamento da equipe Rocket tinha o direito de recrutá-lo, nem mesmo o alto comando. Essa era uma regra estabelecida pessoalmente por Giovanni, o líder da equipe Rocket. Como sua força mais poderosa, cada membro da Unidade Sombra era cuidadosamente selecionado. Cuidado com o que diz, Viper. A voz do Homem Misterioso tornou-se mais séria. Embora fossem bons amigos, o Homem Misterioso tinha profundo respeito pela Unidade Sombra e uma devoção ainda maior por Giovanni. Até mesmo Caim respeitava Giovanni do fundo do coração. O carisma de Giovanni era o maior que Caim já vira em toda a sua vida. Seja sendo severo ou gentil, Giovanni lidava com as relações interpessoais de forma perfeita e sua capacidade de comandar seus subordinados era magistral. Se Caim tivesse nascido neste mundo e crescido na equipe Rocket, sem dúvida teria se tornado um dos seguidores mais leais de Giovanni. No entanto, por ser um viajante do tempo que conhecia a trama, Caim tinha uma resistência inata a Giovanni. Ainda assim, em sua vida anterior, Caim tinha profundo respeito e admiração por Giovanni. Vale lembrar que, há uma década, a equipe Rocket era apenas uma pequena organização na região de Kanto, liderada pela mãe de Giovanni. Naquela época, a equipe Rocket não tinha muito poder. Se a riqueza fosse abundante, quem teria escolhido ele como o Pokémon inicial de seu filho? Embora, no fim das contas, Bedrio tenha se tornado o mais forte do mundo, os recursos investidos nele poderiam ter sido suficientes para criar vários pseudolendários. Resumindo, há uma década, a equipe Rocket era uma pequena organização regional, mas em apenas 10 anos, Giovanni a transformou na maior organização criminosa de Kanto. Todos os outros grupos criminosos foram eliminados ou absorvidos. Encanto, além da Liga Pokémon, a maior e mais poderosa organização era a equipe Rocket. Isso demonstra a capacidade de Giovanni. Ele não é apenas um líder competente, mas também um lutador formidável. Ele consegue enfrentar um campeão em combate direto e manter sua posição, o que lhe rendeu o título de Rei da Terra nas Sombras, um apelido que não foi dado levianamente. Desde que Giovanni se tornou o líder da equipe Rocket, a Unidade Sombra foi o primeiro departamento que ele criou. Dado seu carisma, como os membros da Unidade Sombra não o idolatrariam. Viper sabia que havia tocado num assunto delicado com o Homem Misterioso e não se incomodou com o aviso dele. Para os outros departamentos da equipe Rocket, cada membro da Unidade Sombra era visto como um fanático, disposto a tudo, então era melhor não provocá-los.
Após uma breve conversa, ambos ficaram em silêncio. Os testes prosseguiram rapidamente, cada pessoa só precisava fazer seu Pokémon atacar a pedra de teste e registrar os dados. Logo, todos haviam terminado. Os resultados finais foram os seguintes: ninguém superou o resultado de Caim. Primeiro lugar, ataque 265 pontos Caim. Segundo lugar, ataque 258 pontos Xander. Terceiro lugar, ataque 227 pontos Jasmine. Quarto lugar, ataque 225 pontos Alec. Quinto lugar, ataque 215 pontos Souros. Último lugar, ataque 45 pontos. As primeiras posições não sofreram grandes alterações, Cain e Xander continuaram liderando todos os participantes. A diferença de pontos entre o segundo e o terceiro lugar mostrou que os dois já haviam se distanciado dos demais. O último colocado obteve apenas 45 pontos de ataque. Mesmo no primeiro teste, eles ficaram apenas na metade da tabela. Embora seu Pokémon fosse um Rattata, se tivesse sido bem treinado e cuidado, poderia ter alcançado um nível de ataque explosivo. Não havia alguém com um Rattata entre os 10 primeiros colocados neste teste. O último participante, com o rosto pálido, permaneceu imóvel esperando em vão que alguém marcasse uma pontuação menor. Ele murmurava continuamente que não era possível, que não podia acontecer. Finalmente, quando os soldados da equipe Rocket, com intenções maliciosas, se aproximaram e agarraram suas mãos, prontos para levá-lo embora, ele reagiu. Debateu-se violentamente, mas seu corpo inexperiente nada pôde fazer contra os dois soldados experientes, cujas mãos de ferro seguravam com firmeza. Não, não, não. Me dê outra chance. Me dê outra chance. Ele gritou, implorando, mas foi em vão. Com ranho e lágrimas escorrendo pelo rosto e uma mancha amarela aparecendo entre as pernas, o cheiro desagradável se espalhou. Foi tudo em vão. Se ele estava aproveitando a vida na base, deveria ter previsto esse desfecho. Ah, Tata, venha me salvar. Ele finalmente se lembrou de que era um treinador e tinha um Pokémon. Contudo, antes que Rattata pudesse agir, dois Midena apareceram diante dele, mostrando os dentes e encarando-o fixamente. Embora Rattata quisesse salvar seu treinador, não ousou se mover. Está tudo resolvido, certo? Viper, que observava tudo desde o início, não demonstrou nenhuma emoção, chegando até a ficar um pouco irritado. Ele desprezava aqueles que desperdiçavam recursos e não tinham ambição. A Tata, que poderia ter sido valioso se fosse treinado, acabou nas mãos de um inútil. Não foi um desperdício de recursos. Sob as presas impiedosas do Mictena, a Tata perdeu a vida. Vendo sua última esperança morrer, o participante em último lugar também parou de resistir. Os soldados da equipe Rocket o arrastaram para longe da vista de todos e ninguém duvidava de qual seria seu destino. Diante de todos, a equipe Rocket mais uma vez demonstrou sua brutalidade, tratando vidas humanas como se não tivessem valor algum. Caim, encostado na parede, observava sem demonstrar a menor perturbação. Afinal, era apenas uma vida. Ele havia matado dezenas de pessoas. Qualquer membro da equipe Rocket tinha várias mortes em seu currículo. Se alguém pensava que a equipe Rocket era como no desenho animado, onde eram derrotados com um único golpe, essa pessoa estava apenas assistindo a um desenho animado. Matar uma galinha para assustar os macacos, uma boa tática, pensou Caim. Caim compreendeu a razão por trás da ação de Víbora. Não era nada mais do que uma forma de acorrentar aqueles que apenas comiam e esperavam a morte. Ninguém consegue ficar parado em uma correnteza forte. Se você não avança, perece. Para os mais fortes, não houve reação emocional, apenas um leve desprezo. Afinal, isso não tinha nada a ver com eles. É como o efeito bagre. Se você colocar sardinhas em uma rede, todas morrerão rapidamente. Mas se você introduzir um bagre, as sardinhas, ameaçadas pelo bagre, nadarão freneticamente, conseguindo chegar vivas ao mercado, onde serão vendidas a um preço alto. Agora, eles eram como as sardinhas e a equipe Rocket era o bagre. Somente sob a pressão do bagre eles conseguiam sobreviver e alcançar um alto nível. Somente com essa pressão os participantes conseguiam se fortalecer e a equipe Rocket recrutava mais talentos com potencial.